Olá, bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, veio ao lugar certo. E se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta e compartilha, para que mais pessoas possam compreender a vontade de Deus através da leitura bíblica. Nas próximas leituras faremos uma junção do Novo e do Antigo Testamento, trazendo assim um entendimento sobre os ensinamentos de Jesus e mostrando toda a sua vontade através dos evangelhos, para que imitássemos o comportamento dele, da maneira como ele veio, e assim mostrar que é possível andar como ele andou, ser filho de Deus assim como ele é filho de Deus. Em Marcos 12, capítulo 30, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. São 4 coisas aqui que podemos ver: de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Eu quero orar agora por vocês, por mim, e por vocês, todos que estão ouvindo. Eu sei que Deus vai dar clareza e vai colocar no coração de vocês aquilo que Ele tem colocado também no meu coração. Pai, eu coloco cada uma dessas pessoas que vai ouvir a Tua palavra. Quando começarmos, Senhor, a fazer a leitura dos evangelhos, a leitura dos salmos, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, tocar em cada coração, a cada leitura que eles ouvirem. Assim como o Senhor tem falado diretamente ao meu interior, a Tua palavra tem sido cravada no meu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, desde já. Eu sei, meu Deus, que é um áudio gravado, mas o Senhor sabe cada pessoa, cada dia, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Cada pessoa que foi ouvir, Pai, eu oro por cada uma delas, que o Senhor possa, meu Deus, colocar a Tua mão poderosa sobre a vida delas e que elas possam compreender qual é a Tua perfeita vontade para cada uma delas. Mas não nos deixes esquecer, assim como nós lemos agora, Senhor, em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Nós precisamos, Senhor, amar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Pai, que eu venha compreender isso a cada dia que se passa e que os meus irmãos, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa oração, coloque o seu coração alinhado com essa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bíblia de Estudo Joyce Meyer, Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Enquanto João lhe dizia: Não é permitido viver com ela, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque este era considerado um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram depois. Foram contar isso para Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido,
Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim. Disse-lhe ele. Ordenou que a multidão se sente na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e eles à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, eles estavam ali sozinhos, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas onde os ventos sopravam contra eles. Tiveram medo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: Um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens naquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocaram foram curados. Mateus capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu-lhe Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra o teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes o que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes.
Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir o outro, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o coração do homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse-lhe ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando e os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvando a Deus de Israel. E o louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenha compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, e sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.